Que boa tarde. Uma tarde florida, alegre, feliz. Como é chegar aqui, ver vocês, encontrar essa casa sempre de portas abertas. Seja o que a gente veio fazer aqui, o que nós viemos buscar aqui. Mas a casa nos acolhe. A casa fisicamente e os queridos amigos da espiritualidade. Antes da gente se preparar com essa correria que a gente chega, nesse ambiente tão harmonizado, alguns recadinhos são necessários. Lembrando daquelas famílias que agora, no sábado que vem, vão ser cadastradas novas famílias, porque nós temos a colaboração de quem participa. Aquele quilo de arroz, feijão, aquele saquinho de leite. Então, sempre bem-vindo para compor as cestas. Lembramos também de todo o trabalho realizado aqui na casa, dos cursos, das palestras, né, tão gostosas, os passes, o plantão de atendimento. Então, estamos aí com as portas abertas mesmo. Tem também a viagem para Minas, agora em setembro. Quem tiver interesse, procure a gente, que a gente vai explicando aos pouquinhos. Recados dados, então nós vamos agora sim, nos tranquilizando, nos colocando numa posição bem confortável, sentindo a batida do coração, o ar que generosamente entra nos nossos pulmões. Isso é uma dádiva que todos nós recebemos sem nada em troca. E desta forma tranquila, nós vamos mais uma vez dizendo obrigada, Senhor, por estarmos aqui nesse planeta, onde estamos recebendo tantas mensagens, lições, para que a gente possa, aos pouquinhos, buscar essa transformação interior. Obrigado, Jesus, por seu evangelho, pelo seu exemplo e por toda a sabedoria que nos envolve. E agradecemos também aos queridos amigos da espiritualidade que sempre nos acompanham, dia a dia, quer lembremos ou não. E assim nós vamos iniciando mais um trabalho da tarde. Nós vamos ser presenteados com a Leda querida. A simplicidade? Opção da simplicidade. Opção da simplicidade. Alguma coisa a ver com o que a gente conversou? Nossa casa. É. Boa sorte, Lê. Obrigada. Boa tarde a todos, queridos. Mais uma vez, como a Sandra disse, é uma alegria muito grande, né? Os nossos reencontros, né? Todos já somos conhecidos de tempo. Então, o texto de hoje, da redação do Movimento Espírita, a opção da simplicidade. Primeira coisa, a gente vai saber o que é simplicidade, né? Né, Maria Helena? Quando a gente vai buscar no Aurélio, né, a gente falava que era o pai ele era o pai dos burros, né? Agora a gente vai no Google, né, que virou o pai mais recente, né, o pai moderno. Então, simplicidade quer dizer pureza e credulidade. Agora, credulidade a gente pode traduzir também por fé. Quando eu acredito naquilo que eu tenho fé. Mas a gente tem que contrabalançar. Apesar dessa fé, dessa minha crença, dessa minha credulidade, o que é o contrário, quando eu não tenho a tal da simplicidade, né? Que é a minha opção, como diz o texto que os amigos espirituais nos colocam. Quando eu não tenho simplicidade, o antônimo, quer dizer, o contrário de simplicidade, é complicação e dificuldade. Então, o texto, a espiritualidade começa a dizer assim, quando nós não somos simples, muitas pessoas reclamam de suas vidas e culpam fora de si. A gente culpa o tempo, está muito frio, eu estou assim, porque eu não gosto do frio, eu só gosto do calor. Agora, quando faz calor, a minha pressão cai, eu me sinto mal, estou muito... Então, culpa alguma coisa fora. Não olha para dentro de si, faz uma culpa para fora. Então, essa culpa exterior complica a vida, complica a nossa vida. Porque sempre vai ter aquela peninha para atrapalhar o meu caminhar, né?
Então a gente vai buscar lá no Evangelho, quando a gente se baseia nessas culpas, nessas reclamações, nós vamos buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, que o título diz: Causa das aflições. Causa das aflições. Quando nós reclamamos da vida, nos tornamos aflitos. E a vida retribui isso que nós enviamos para ela. Se eu acho negativo, ela vai retornar negativo. É a lei de ação e reação, de causa e efeito, que nos acontece normalmente, né? Uma lei divina e natural. Então, nesse capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, começa com as bem-aventuranças de Jesus, né? Que é a causa das aflições. Jesus diz: bem-aventurados os aflitos. Por que Jesus diz isso? Às vezes a gente não consegue entender a simbologia, o significado da mensagem de Jesus. Bem-aventurados os aflitos. Porque os aflitos, hoje, passam por aflição e não causam aflição. Porque aqueles que ainda causam aflição vão futuramente passar pela aflição. Então, aqueles que hoje têm alguma aflição na sua vida, como cada um de nós tem as suas, em maior ou menor escala, né? Quando tem essa aflição, essa é um momento, é um passo à frente, porque lá atrás nós causamos, hoje nós experienciamos essas aflições. Então, com todo esse subsídio que a espiritualidade nos dá, com esse Evangelho de Jesus nos explicando as causas, cabe a nós resolver, determinar se nós vamos ser aflitos ou não. Para que lado que nós vamos dessa simplicidade? Nós vamos para esse lado da credulidade ou nós vamos para esse lado da dificuldade? Nós vamos complicar nossa vida ou nós vamos acreditar que tem um Pai que cuida e olha a cada passo nosso? Então, cabe a nós a decisão. Por isso que o texto diz isso. Então, lá nesse capítulo 5º também, ele fala das causas das aflições. A gente fala, mas quando a gente começa a aprender a doutrina espírita, a gente fala, mas eu estou assim, sabe, porque lá atrás eu fiz isso. Às vezes a gente não fez lá, a gente fez um lá atrás, mas é um lá atrás próximo, é um lá atrás desta vida. Então lá a gente vai buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, tem as causas atuais das aflições, tem as anteriores também, mas tem também as atuais. Quer ver as causas atuais? Os pais, nessa encarnação, que não combatem as más tendências dos seus filhos, se tornam vítimas da sua própria imprevidência. Às vezes o filho, ele responde de uma forma equivocada, porque ele teve muita liberdade, porque não foram cobrados limites dele. A culpa de quem que é? É do filho ou dos pais que não educaram? Então, aquilo que eu deixo de fazer nesse momento, muitas vezes nesse momento mesmo, existe esse retorno para mim. Outro exemplo, uniões infelizes. Esses exemplos todos foram retirados do Evangelho, né? Uniões infelizes. Quantas uniões são feitas por interesse? A época do Evangelho, lá por volta de 1800, quando Kardec codificou, ainda existiam aqueles casamentos arranjados, aqueles casamentos feitos por interesse, porque a família tinha bens, tinha posse, então queria juntar os bens, né? E se casava por interesse. Quantas dores! Não precisa esperar uma próxima encarnação. Nessa mesma acontece, né? Interesses escusos, até hoje. Quantas vezes se escolhe um companheiro não pelo que é, pelo seu caráter, pelo aquele amor que é despertado, aquele carinho, mas por aquilo que ele poderia oferecer materialmente. Pode dar certo? De jeito nenhum, né? Então, essa é uma causa das aflições. Aí a gente vai buscar, aí o Evangelho continua, os nossos abusos também dessa vida também se tornam aflições para nós. Abuso alimentar, abuso de bebida, todo tipo de excesso que eu possa praticar, excesso de trabalho. O que acontece com o workaholic? Geralmente adoece.
Ele trabalha, trabalha, trabalha em busca de ter mais e acaba não usufruindo daquilo que tem, porque não tem tempo nem condições físicas, né, para receber aquilo, para receber tudo aquilo que foi conquistado. Então, todos esses abusos feitos nessa vida é uma causa atual, diz o Evangelho, de aflição. E tem também aquelas causas anteriores, ou seja, de encarnações passadas, né? Aqueles erros que nós fizemos, aqueles atos mal feitos, impensados do passado, se refletem no presente, com certeza, a lei de ação e reação. Então, sabendo que o homem é o autor da sua vida, né? Ele é herdeiro de si próprio, ele não herda algum processo doloroso de outro, de seu pai, de seus familiares. É de si próprio, são os seus atos, né? Então, ele é autor e herdeiro de si, o homem. Então, pode ser de outras vidas. E junto com tudo isso, né, com toda essa bênção que vem, que nós temos a oportunidade de nos ressarcir, de entender pelos processos que nós passamos, vem o esquecimento do passado. Que a bênção, a generosidade de Deus, que esse esquecimento permite que nós não lembremos aquele que convive do nosso lado, quem foi lá atrás. Imagine se eu souber que estou convivendo com um que foi um assassino meu do passado. Como seria o nosso relacionamento? Ou invertendo, se eu soubesse, por exemplo, nessa encarnação, que aquele que está ao meu lado, meu companheiro, meu filho, eu o assassinei numa vida passada. Então, Deus nos dá esse bálsamo, esse orvalho para refrigerar a nossa existência, que é o esquecimento do passado. Então, esse bálsamo que nos é dado é para quê? Para que a gente possa aprender, ao lado disso, desse esquecimento, ele nos abastece com essa doutrina bendita, de entendimento, de compreensão, de saber que todos esses atos, apesar de aflições, essas aflições podem ser passadas de uma ou de outra maneira. Eu posso passar dolorosamente, através de uma dor severa, ou eu posso passar através do amor. Porque todo ato do bem, todo o amor que eu faço, ele vai neutralizando os erros do passado. Olha que maravilha! Olha que lei de amor e de misericórdia de Deus. É uma lei bendita. A gente saber disso. Que o amor cobre essa multidão de pecados. É uma lei bendita de Deus. Então, esse esquecimento. E aí o texto continua. Viver com simplicidade é uma opção que se faz. Então, a gente lê o texto. Viver com simplicidade é uma opção que se faz. Então, a gente vê e vai de novo no Evangelho. Jesus está sempre nos falando através do seu Evangelho. Quando ele nos diz para olhar as aves do céu. Olha as aves do céu, Jesus fala. Elas não semeiam, nem ceifam e nem acumulam grãos nos seus celeiros. Mas o Pai do céu sempre as provê. A gente não vê uma ave do céu morrendo de fome. Sempre tem o alimento que Deus abastece. E por acaso vocês, homens de pouca fé, não são mais para o Pai Celeste que as aves do céu? Às vezes nós esquecemos. Nós nos colocamos na condição abaixo das aves do céu. Achamos que o Pai não está olhando por nós. Se até elas ele olha. Jesus ainda diz, olhai os lírios do campo, que saem do lodo, e nessa brancura e nesse perfume impecável. Jesus, ainda no Evangelho de Jesus, diz, nem Salomão, com todo o seu poder, que era o rei Salomão, com todo o seu poder e toda a sua grandeza, jamais se vestiu igual a um deles, que é tirado do lodo. Não somos mais que os lírios do campo para o Pai do céu? Então, simplicidade, entender a vida com simplicidade como ela é. A gente fala, simplicidade, ser simples é não ter cuidado, eu não preciso cuidar. Ser simples é andar em andrajos, é andar sujo sem tomar banho.
Não é isso. Não, de forma alguma. O próprio Chico Xavier, uma vez ele foi questionado por que ele colocava um terno para ir diante de uma câmara de TV para dar uma entrevista. Ele foi questionado sobre isso. Ele dizia, porque aqueles que estão me prestigiando merecem uma presença que os honre. Ele dizia isso. Então, aqueles que estão do nosso lado merecem uma presença que os honre, porque você está arrumado, você está higienizado, você está valorizando aquele. Você faz isso quando você vai para uma festa, para uma ocasião, para um encontro que te traz alegria. Então, a vida deve ser esse encontro permanente de alegria. Então, a simplicidade não é um descaso com o vestir, não é um descaso com a higiene, não é um descaso com o tratamento. Às vezes, eu sou simples, então eu falo o que eu quero. Às vezes a gente encara a simplicidade assim, de jeito nenhum. Simplicidade nas palavras, da maneira como eu falo, ser claro naquilo que eu falo, não no trato, não falar aquilo que vai ofender, não falar aquilo que eu não gostaria que dissessem para mim. Então, não é o trato. E nesse trato, é um trato com os familiares, né? Aqueles que estão mais perto, um trato com os amigos, um trato no ambiente profissional, no campo social, na via pública. A gente fala, a casa espírita, a gente chega, é um oásis. Cada um de nós sabe e sente isso, né? Somos abraçados, somos beijados. A gente vê, a gente vai se considerando uma família espiritual que estamos aqui, né? Nos abastecendo espiritualmente. Mas na via pública nós não temos o que nós temos aqui dentro dessa casa. Não podemos chegar abraçando todos, senão vão nos enquadrar, vão querer pôr uma camisa de força e nos levar, né, para um hospital psiquiátrico. Não. Mas a cortesia, às vezes o próprio andar na rua, uma rua cheia, o esbarrão, bater no outro, tudo isso faz parte da cortesia. Às vezes, numa via pública, nem mesmo um sorriso você pode estar dando, porque é mal interpretado. Mas, às vezes, um ato de cortesia não precisa ser ostensivo, a simplicidade. Às vezes, um olhar diz tudo. Da forma como você olha. Você pode olhar com desdém ou você pode olhar com amor, com carinho, com caridade, não precisa ter gestos ostensivos, né? Então, a gente às vezes fala, eu falo mesmo, eu sou simples, eu falo mesmo. Então, esse falar, esse julgamento, apontar o erro dos outros, às vezes, não é simplicidade no tratamento. Às vezes é uma falta de caridade, isso sim você apontar. Porque a palavra, ela tem uma força tão grande. Se você está vendo que a pessoa tem um problema e você vai apontar o dedo na ferida e vai mostrar aquele problema, aquilo toma uma dimensão. Às vezes a outra pessoa fala, bom, eu sou assim mesmo. Às vezes você, em vez de colaborar, fazer um bem, você está prejudicando. Porque, eu sou assim mesmo. Você é muito mal educado. Você não tem postura. Da forma como eu falo, o outro vai se achar. Não, eu sou mesmo mal educado, então eu vou continuar assim. Então o julgar, o apontar o dedo, né, é muito preocupante, porque a palavra tem uma força muito grande. A mãe que fala para o filho, você não presta, você não vai dar em nada quando crescer. O que é que vai acontecer? Realmente, ele vai crescer. Será que vai dar alguma coisa? Existem as exceções, claro, né? Mas a palavra, a força, o poder da palavra é muito importante. Então a gente destaca no Evangelho de Jesus, como simplicidade, aquele momento que as crianças vêm até Jesus, né? Vêm buscar o mestre, pela sua vibração, pela sua energia, chegam até ele. E que os apóstolos tentam espantar as crianças, não querem que elas cheguem perto de Jesus. Ele fala, deixa vir as minhas criancinhas. Porque aquele que não se fizer simples e puro como uma criança, esse não alcançará o reino dos céus.
E, por outro lado, Jesus valoriza a criança, a sua pureza e a sua simplicidade. Em outro momento do Evangelho, existe um doutor da lei, membro do Sinédrio, Nicodemos, que procura Jesus, mas não com a simplicidade, com a espontaneidade de uma criança. Ele procura Jesus à noite, para que ele não fosse visto, pelos seus pares, outros sacerdotes, né? E nem pela sociedade, nem pelos outros. Então ele vai procurar Jesus à noite para conversar com Jesus. Então se mascara, né? Vai à noite onde não é visto. Então esse também é um grande exemplo. Então muitas coisas, às vezes a gente vai levando a vida, acha que é imprescindível, o texto diz. Na realidade, a maioria são supérfluas na nossa vida. Enquanto nós buscamos coisas fora, muitas vezes esquecemos de nós. Angustiados por múltiplos compromissos, nós esquecemos a nossa realidade íntima, porque o nosso corre-corre da vida, corre aqui, corre ali, e a gente esquece de olhar para nós, de ter aquele nosso tempo tão necessário para cada um de nós. E esquecemos daquilo que nós gostamos de fazer, daquilo que nos dá prazer e nos abastece, nos movimenta, né, a vida. Então, temos que pensar sempre naquilo que traz paz. De que adianta, diz o texto, ganhar o mundo e perder a si próprio? Bonito isso, né? O que adianta? Então a gente vai lembrando, ganhar o mundo e perder a si próprio, as grandes realizações em todos os sentidos, onde que começa uma grande realização? Nas pequenas coisas, nas bases. Um grande edifício tem o quê? Tem a sua base, tem o seu alicerce, né? O seu alicerce. Então, tudo começa ali, redundante, começa do começo, da sua base. Nós temos que ter essa base. O simples é aquele que não simula ser o que não é. Olha as crianças para Jesus e olha Nicodemos, que era um doutor da lei. Que não dá demasiada importância à sua imagem, ao que os outros vão pensar ou dizer dele. Não, porque ele sabe o que ele é, ele não precisa demonstrar, ele sabe. Não tem artimanhas e nem segundas intenções. A pessoa experiencia a alegria de ser, é o que é, não precisa representar, é aquilo. Então, quando Jesus tira essa infância como virtude da simplicidade, não é o período da infância, esse estágio de vida que a criança desconhece, mas é aquela vontade de tudo conhecer, porque a criança tem a vida pela frente, e ela tem essa curiosidade, ela tem esse amor pela vida, pelo lúdico, ela quer brincar. Então, o texto nos leva a isso, até na nossa vida, essa parte lúdica, de curiosidade, de aprendizado, nunca nós podemos dizer que não temos mais nada para aprender. A cada dia, com pessoas que nós menos esperamos, estamos sempre aprendendo com a vida, né? Então, a simplicidade valoriza o essencial. O essencial, o que é essencial? O texto diz, essencial, os pequenos prazeres da vida, ele considera como especial. Uma conversa interessante. Tá com os amigos, é essencial ou não é? É gostoso ou não é? Como nós nos abastecemos quando estamos com pessoas com o nosso carinho, da nossa faixa vibratória. Nós saímos de um encontro assim felizes, plenos, né? De amor, de realização. Olhar para o céu, olhar as estrelas, observar a natureza. Às vezes o nosso corre-corre, né? Nesse atropelo da vida, a gente esquece de coisas essenciais que o Pai nos coloca à disposição. Não é necessário ter muito dinheiro ou ser importante para ser feliz. Mas é difícil ter felicidade sem tempo para fazer o que gostamos. Então não é o dinheiro, né? Não é o dinheiro. Não há nada de errado com dinheiro ou sucesso. A gente fala, às vezes está criticando o dinheiro. Não, de espécie alguma. O dinheiro é importante, estamos encarnados, precisamos de moradia, de alimento, de agasalho, de tudo isso. O dinheiro tem a sua função social,
Precisamos buscar, correr atrás dele. Inclusive, é uma das leis do progresso, a lei do trabalho de Deus é uma lei, né? Mas não podemos fazer com que ele seja a coisa mais importante da nossa vida, que seja parte do nosso progresso material e espiritual. É bom, é importante trabalhar, estudar, aperfeiçoar-se. Progredir é sempre uma necessidade humana. Não podemos nunca estacionar. Mas isso não implica viver angustiado enquanto se tenta dar cabo de infinitas atividades, fazer muitas coisas, esquecendo de nós. Se o preço do sucesso for a ausência de paz, talvez ela não valha a pena. Às vezes achamos que coisas nos abastecem. Tem até aquele conto do jovem que andava muito angustiado, tinha feito uma faculdade, não deu certo, fez a segunda, não deu certo, ia trabalhar, achava que não era bem aquilo, ele não se encontrava. E ele queria progredir, ele queria ter coisas na vida, né? E aí ele resolveu ir em busca de um sábio. Andou, viajou e chegou na casa desse sábio. Quando ele chegou aonde esse sábio vivia, ele viu que ele não tinha, ele estava sentado no chão e tinha uma pilha de livros, né? Aí ele olhou e falou: mas o senhor mora aqui? Ele falou: moro. E o que o senhor faz? Aí eu leio, eu estudo, eu medito, eu aconselho as pessoas. Ah, sei. Mas e cadê os seus móveis, né? Ele falou assim: então eu vou te perguntar, e cadê os seus? Para o jovem. O jovem falou: não, mas eu estou de passagem aqui. Aí o sábio disse: mas eu também estou. Eu também estou de passagem. Nós todos estamos de passagem. Então, tudo aquilo que acumulamos, tudo isso vai ficar aqui. Então, estamos de passagem, né? E nós sabemos que a própria profissão, a gente fala da simplicidade, na nossa própria profissão, o que desempenhamos, aquilo que fazemos, ou seja, profissionalmente, ou seja, no lar, aquilo que fazemos é um contrato divino, contrato com a espiritualidade. Fizemos uma proposta, não é por acaso que nos encaminhamos para esta ou aquela função. Muitas vezes as crianças já vêm: eu gostaria de ser um advogado. Por que ele já vem com essa ideia praticamente inata? Ou um médico, já vem com essa proposta de alguma realização. Faz parte do contrato reencarnatório, a própria profissão. E aí também, aonde nós atuamos, seja fora, seja dentro do lar, faz parte do nosso compromisso. Alguma tarefa que Deus nos outorga, nós temos aí aonde estamos. Mas os tesouros imateriais jamais se esgotam, né? Quais são os tesouros imateriais? Esses que nós estamos dizendo, do amor, da amizade que nós conquistamos, dos bens que fazemos, o auxílio que prestamos ao próximo. Então, de novo no Evangelho de Jesus: ajuntai tesouros no céu, onde a traça não rói e a ferrugem não corrói. Então, os nossos tesouros têm que ser no céu. Aí Emmanuel ele tem um texto que é maravilhoso, que ele diz o seguinte: onde quer que estejamos, pacifica o ambiente e que o Senhor te situa. Olha o que o Espírito Emmanuel diz. Onde ele te situa? Aqui, ali ou lá. Pacifica. Honra os familiares e enriquece de bênçãos o ânimo dos amigos. Tenha a serenidade do dever cumprido, porque o dia em que nos consagrarmos ao fiel desempenho das próprias obrigações, não será necessário desfalecer de angústia nos cárceres das provações terrenas, porque estará reinando conosco a perfeita alegria. Emmanuel. Olha que texto lindo. Das obrigações cumpridas, né? Prestem atenção como nós gastamos o nosso tempo. O que nós fazemos do nosso tempo? Vivemos de reclamação ou vivemos de fé, de coragem, de construção, de que sempre será um dia melhor? Analise e valorize as coisas e veja, muitas delas são apenas um peso desnecessário na sua existência.
muitas coisas. Experimente desapegar-se do excesso. Mais uma vez o equilíbrio. O equilíbrio entre o material e o espiritual. As coisas imateriais são as espirituais. Nós precisamos da material, sim, com certeza. Mas precisamos também das espirituais e muito, porque as materiais somente não nos abastecem. Ao optar pela simplicidade, talvez descubra ou redescubra a alegria de viver. Aí a Madre Teresa de Calcutá, que todos nós conhecemos, ela diz o seguinte: não ame pela beleza, pois um dia ela cabe. Não ame por admiração, porque um dia você se decepciona. Ame apenas, pois o tempo nunca pode acabar com amor sem explicação. Madre Teresa de Calcutá. E para encerrar a simplicidade, eu trouxe um texto. Eu estou sempre com a Joana. Eu sou a Joanete, né? A Joana de Ângeles é um espírito que ela é psicóloga, né? Ela é psicóloga, trabalha com toda essa parte, né? Ela tem toda a sua coleção psicológica, e ela faz um texto que é o seguinte: só isso que a gente buscou na Joana: convite à simplicidade. Joana de Ângeles, ela diz o seguinte: o excesso em uns é escassez em outros. O belo exterioriza-se em aura de harmonia e a força de beleza reside na discrição da simplicidade. A sabedoria consiste em apresentar com simplicidade os mais complexos conceitos, utilizando-se de expressões fáceis. Supõe muitas pessoas que as construções verbais difíceis, inusuais, que se usam muito pouco, revelam conhecimento. Verdadeiramente, tal comportamento reflete exibição de linguagem, com prejuízo da clareza da informação. A vida moderna, com as múltiplas facetas em que se apresenta, constringe o homem, tolhendo-lhe muito da espontaneidade. Sobrecarrega-o de tensão e ansiedade. Seja simples. Simples são todas as coisas de elevada grandeza, de alto sentido espiritual. Os homens que se notabilizaram nos diversos campos do conhecimento humano e se revelaram protótipos da beleza espiritual nas artes, na filosofia, mártires da fé, heróis da renúncia, se fizeram caracterizar e se engrandeceram através da simplicidade. Vencem pela força os incapazes de se vencerem a si mesmos. Esses precisam da força, quando não vence a si. Tornam-se violentos e, sem qualidades morais legítimas, preferem ser temidos por total impossibilidade de se fazerem amados. Resguarda-te na simplicidade, evita as aparências, reflete na lição do Senhor. Ele próprio, nosso divino Senhor, vivendo as excelsas belezas do reino celeste, se utilizou da simplicidade de uma manjedoura. Joana de Ângeles. Que Jesus nos abençoe. Agora a participação de vocês. Alguém tem dúvida? Uma colocação? Esse finalzinho a gente ficou meio assim, né? Falar da manjedoura, né? Sempre emociona. Simplicidade, né? Mas assim, a simplicidade que se fala é aquela do coração, né? A verdadeira. Claro. Porque assim, a gente tem uma sociedade, tem que estar aqui, não posso ver de chinelo de dedo, né? É como posso, falou, né? ser simples não é isso. É aqui ser no coração. Desleixado não é isso. E é isso que a doutrina propõe pra gente, né? Essa transformação interior, essa reforma íntima, assim, nos nossos atos, no nosso trato, no nosso pensamento, tudo vai refletindo essa simplicidade. Não uma simplicidade de fachada, né? A gente tem que buscar essas qualidades da alma, como Jesus sempre nos coloca no Evangelho. Seguir o Evangelho todos os dias. E a gente tem falado muito aqui do Evangelho no lar, né?
Então, quem ainda não conhece o Evangelho no lar? Todos já conhecem. Então, é o que a gente faz aqui, né? Aqui a gente tem uma palestra e o Evangelho é a miniatura do que nós fazemos no nosso lar. E isso vai trazendo essa transformação da gente, essa simplicidade, né? Que todos devemos, né? Nessa caminhada, buscar. Nada, Maria Helena. Está todo mundo assim refletindo. Ficou ali na simplicidade, nos explicou realmente o que é necessário para ser simples. E a gente, às vezes, busca coisas além e vai se complicando, né? Como fala assim, é corda para se enforcar, né? Dívidas que a gente não deveria ter e assim vai, né? Então, a gente, através do conhecimento da doutrina, vai buscando esse entendimento e um dia de cada vez, né? Madre Teresa, né? Ninguém é aqui, mas a gente Mas tá chega seguindo lá, mas chega lá, estamos a caminho. Os degrauzinhos, os primeiros, estamos né? a caminho, chegamos lá, como não, né? A irmã Dulce e Chico como exemplo de Simplicidade, claro. aquele grau enorme de sabedoria, e na sua simplicidade dizia que nada sabia, né? É. Nada eu sei. O Chico que era um cisco, Sim, né? é o símbolo da Cisco. simplicidade. Tanto no trajar, como no falar, no seu trato. Você chegava no Chico, você ia beijar a mão dele, ele que beijava a sua. É. Isso era uma prova dele, da simplicidade e do amor que o Chico nos deixou, graças a Deus. Né? Você vê o que a Joana de Angeles fala? Até as palavras muito elaboradas que a pessoa quer mostrar que sabe, isso não é simplicidade. É orgulho, né? Parece que esse é um que ninguém entenda, né? Exatamente. Então, obrigada. Então, uma boa Gilda. tarde a todos. Cadê a assistente? Ai, ai. Então, depois de ouvir essas palavras tão sábias, né? E citando tantas vezes o Evangelho, nós vamos aqui fazer cumprir uma das questões mais importantes, que é o amor ao próximo. Quando nós vibramos, nós estamos emitindo essas vibrações de amor, de carinho, de paz, àqueles que ainda não têm esse entendimento ou ainda não têm essa oportunidade. Então, vagarosamente, nós vamos citar aqui as vibrações, em todos unidos, nós vamos envolver essas pessoas aqui citadas. Nós vamos lembrando neste momento daqueles que estão reencarnando no planeta, as maternidades, os lares que recebem esses pequeninos, que essas criaturas venham para o aprendizado, o amor, transformando cada vez mais o nosso planeta. Vamos envolvê-las como se fossem nossos próprios filhos, com todo o afeto, com todo o carinho. E vamos, da mesma forma, lembrar aqueles que passaram toda a vida, seja o tempo que for, mas que estão à beira do retorno. Os leitos de dor, nos hospitais, onde aqueles que já viveram estão entrando em decrepitude, estão se desligando do corpo físico. Vamos vibrar para que essas pessoas compreendam esse momento de passagem e que possam rapidamente se readaptarem ao plano espiritual. Vibremos. E finalmente, nós vamos vibrar por alguém do nosso conhecimento, algum irmão querido que esteja em sofrimento físico ou espiritual. Vamos envolvê-lo com essas radiações de amor, de saúde, de paz e de equilíbrio. Vibremos.
Vamos assim, agradecendo ao Pai por essa tarde divina, por termos recebido tantas palavras e que elas caiam no nosso íntimo, no nosso interior, e que possamos sair daqui um pouco mais determinados, pacientes, de como chegamos aqui. Então vamos agradecer a Ele essa oportunidade, a Jesus mais uma vez por toda a lição deixada e os nossos amigos espirituais. Boa tarde a todos e que retornem para casa com todo esse conhecimento e prática. Boa tarde. Ela deixou a gente um monte de tempo, né? Cumprimentar assim,
que fica para fora, né? O médico, eu perguntei para ele, né? Ele falou, a senhora vai entrar num tubo, não sei se